Capítulo 28, Deus tem uma palavra para o nosso coração. E de antemão eu vou avisar para os irmãos que a serpente não vai nos parar. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos na internet aí, que estão acompanhando, compartilhando. A honra e a glória seja dada ao nosso Deus. Deus abençoe minha esposa que está me acompanhando hoje. É uma honra, essa mulher amada que Deus me deu o privilégio de cuidar dela e ela cuidar de mim. E juntos servirmos a Deus. Atos capítulo 28, versículo 1 ao 10. Podemos ler? Digo amém? Eu vou ler na minha versão aqui, Almeida século 21, diz assim: Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam na ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio que era extremo. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão e o picou. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas Paulo, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse com o tempo inchar ou cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam a um homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e desinteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhes as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. E eles nos distinguiram com muitos bens, com muitas honrarias, e ao embarcarmos puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. E você diz amém? Pode se assentar nessa noite, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele está indo fazer a sua 3ª viagem missionária. Você acompanha isso nos capítulos anteriores. Então, no capítulo 27, para ser mais preciso, Paulo, ele é pego como prisioneiro e ele está indo, então, até Roma para ser julgado, porque ele havia apelado para o imperador para que julgasse a sua causa. Paulo, então, inicia essa viagem em Cesareia, uma viagem de aproximadamente 3.200 quilômetros. Naquela época, as viagens eram marítimas, principalmente quando se tratava de um prisioneiro de alta periculosidade, no caso de Paulo, né? Uma pessoa que tinha a sua periculosidade não pelo modo como ele agia, mas pela influência, as pessoas que ele agregava a si. Então, na época em que Paulo vai realizar essa viagem, o texto nos informa que era época de inverno. Ainda hoje, no Oriente Próximo, as viagens na época do inverno são bem perigosas. Naquela época, eram ainda mais. Paulo aconselha ao capitão a que não fizessem essa viagem durante o inverno, porque era perigoso. Mas o capitão da guarda ignora o conselho de Paulo e prefere dar ouvido ao capitão, e eles assim embarcam nessa viagem. O capítulo 27 vai narrar então o processo do náufrago, o processo em que a embarcação sofre. No meio do percurso, a Bíblia vai nos dizer que um anjo aparece a Paulo enquanto eles já estão enfrentando grandes tempestades e afirma para Paulo que ninguém da embarcação vai morrer, ninguém vai perecer, se todos eles dessem ouvido ao conselho de Paulo. A tempestade era tão tremenda, tão ferrenha, que eles ficaram 14 dias navegando, lutando contra as tempestades, procurando terra firme e não conseguiam. Se você acompanhar comigo, depois você acompanha com calma aí, no capítulo 27, o verso de número 10 vão dizer Paulo falando: olha, senhores, vejam que a viagem trará varia e muita perda
não só para a carga do navio, mas também para a vida de todos nós. Ou seja, era uma viagem que traria prejuízo à embarcação e também à vida daqueles que com Paulo ali estavam. Eles ignoram e prosseguem viagem. No versículo 18 do capítulo 27, a Bíblia diz que eles são violentamente atingidos pela tempestade. No dia seguinte, então, começam a jogar no mar a carga da embarcação para ver se encontram estabilidade. O verso 20, então, vai dizer que o sol some, a noite é constante, eles ficam aproximadamente 14 dias navegando sem conseguir ver a luz do sol, é uma tempestade constante, é um vendaval constante, parece que tudo vai de mal a pior. O verso 20 nos diz então que eles perderam toda a esperança, acabou a esperança, não havia mais expectativa de vida, era morte na certa. Mas dentro da embarcação tinha alguém que tinha promessa. Dentro da embarcação tinha alguém que tinha chamada. Dentro da embarcação tinha alguém que tinha um propósito, que sabia que quem estava escrevendo a história dele era Deus. E a história de Paulo não iria acabar no meio de uma tempestade, no meio de um vendaval. Deus está falando com alguém aqui nessa noite que está enfrentando tribulações, adversidades e tempestades. Eu vim aqui como simples mensageiro para te lembrar, você já sabe disso, mas talvez a tempestade te fez esquecer disso, que quem escreve a tua história ainda é o mesmo, ele não muda. Quem escreve a tua história é o Deus Todo-Poderoso. Ele está falando, fica tranquilo, que como eu falei através do Lucas aqui, isso tudo é um processo para algo maior que eu estou fazendo por você e em você. Mais do que nos fazer uma bênção, Deus quer fazer de mim e de você uma bênção para outras pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Então eles vão perder tudo, vão perder a carga do navio, o navio vai se despedaçar. E aí, em dado momento, eles querem até tirar a vida de Paulo, a vida dos homens que estão ali, 272 pessoas. E Paulo fala, olha, se vocês permanecerem comigo, nós todos sobreviveremos. E a Bíblia vai nos dizer que depois que o barco se quebra, depois que a embarcação se quebra, eles mergulham no mar, quando eles têm terra à vista e vão navegando para um lugar que eles ainda não conheciam. É quando nós chegamos no capítulo 28. Corrigindo aqui, verso 37 do capítulo 27, Paulo diz, éramos ao todo 276 pessoas no navio. Então era bastante pessoas, eles vão chegar na ilha de Malta. Agora a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui é para o nome desse lugar. Malta não estava nos planos de Paulo. Malta não estava nos planos do capitão. Malta não estava nos planos dos soldados. Mas Malta estava no plano de Deus. Tem lugares na nossa vida que você não colocou na tua agenda, que um dia você iria lá, que um dia você faria alguma coisa lá. Está fora de cogitação. Mas quem está guiando os nossos caminhos é aquele que o salmista diz que ele tem o caminho na tormenta. É aquele que tem o caminho no meio do vale. E Deus colocou na agenda de Paulo Malta. Por que Deus colocou na agenda de Paulo Malta? Porque tinha gente lá em Malta que precisava ser alcançada. Deus vai escrevendo a nossa história e coloca no nosso caminho pessoas que nós nem imaginamos que iríamos conhecer. Eu sempre digo e afirmo isso, que quando Deus quer abençoar pessoas, Deus não te dá coisas, Deus te dá pessoas. Deus coloca pessoas na tua vida. Paulo está enfrentando tempestades, a tempestade está cessando e Malta significa refúgio. Repita comigo, Malta significa refúgio. Agora profetiza para quem está do teu lado e diga, depois dessa tempestade que você está enfrentando, há um lugar de refúgio preparado por Deus para você. Alguém recebe esta palavra? Há um lugar de refúgio que te espera, para você recobrar ânimo, para você receber o renovo. A Bíblia nos diz que Deus preparou lugares de refúgio. Deus, Ele é o nosso refúgio. Louvado seja o nome de Jesus. Um outro nome que Malta tinha era Melita. Melita significa lugar de doçura. Nós descobriremos doçura para a nossa alma quando nós entendermos que o lugar de refúgio que Deus preparou para nós é o melhor lugar que estamos.
a tua alma sentirá a doçura de Deus após essa tempestade que você está enfrentando. Haverá doçura de Deus para você. O inimigo está pensando que você vai morrer na amargura do olho do furacão, mas Deus está dizendo: calma, eu estou preparando um lugar de doçura para você, um lugar de refrigério para a tua alma, um lugar de refrigério para a tua família. Receba esta palavra. O Deus Todo-Poderoso está preparando uma alta para que você renove as tuas forças e para que Ele evidencie que Ele é Deus na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Guarde isso no seu coração, que mesmo os ventos tempestuosos cumprem a vontade de Deus. O vento é ruim, na verdade ele é ruim, mas ele vai fazer algo bom. O que ele vai fazer de bom? Conduzir o homem de Deus para um ambiente onde Deus ainda não foi introduzido. Sabe por que Deus te levou para o hospital? Porque lá era o ambiente onde Deus queria te usar para pessoas que estavam doentes. Aleluia. Então nem tudo que é ruim que nos acontece, de fato é ruim, porque aquilo que é ruim, às vezes produz aquilo que é bom em nós. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o teu propósito. Aquele amigo que falou mal de você, Deus vai usar isso para o teu bem. Aquela pessoa que armou cilada para você, Deus vai usar isso para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus. Quando José está enfrentando a história dele, vivendo o dilema da traição dos irmãos, é ruim. Ele sonhou com o trono, mas Deus não mostrou o caminho. Assim é comigo e com você. Você tem chamada de que vai pregar em altos lugares, de que vai ganhar a tua família. O meu sonho é ganhar a minha família. Deus nos mostra o sonho, mas não nos mostra o caminho. Porque no caminho tem traição, no caminho tem cova, no caminho tem o ato de você ser vendido como escravo, no caminho tem acusação de estupro, no caminho tem prisão, no caminho tem o esquecimento dentro do cárcere. É tudo processo. Se for colocar na balança, parece que não compensa. Então Deus mostra o trono, mas não mostra o caminho, porque Ele faz questão de passar com você durante esse caminho. Se não fosse a traição, se não fosse a cova, se não fosse a estupração, não haveria a acusação de estupro, não haveria José interpretando sonho no cárcere. Então tudo aquilo que parece ser o nosso mal, é Deus preparando o caminho para o trono, para que através da tua chegada no trono, você seja um canal de provisão para quem está passando fome no deserto. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para falar: você é o alvo do meu milagre, você é o alvo da minha chamada. Eu vou fazer de você um canal de provisão para quem está passando pelo deserto. Recebe esta palavra. A cova não vai te matar, a acusação não vai enterrar os teus sonhos, porque José entra na cova, mas Deus entra com ele. José chega na casa de Potifar, Deus chega com ele. José vai para a prisão, o Senhor vai com ele. O segredo não é você, o segredo é quem está com você. Deus está com você na cova, Deus está com você aonde quer que você vá. E aonde você põe a mão, Deus põe contigo. Onde você põe a planta do teu pé, Deus põe contigo. E tudo que você fará irá prosperar, por causa do grande Deus que você está servindo. Aleluia. Para você dar glória a Deus, Salmo 9, verso 9. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Em tempos de crise, o shopping fecha. Em tempo de crise, até as igrejas fecham. Em tempo de crise, os amigos não te atendem. Em tempo de crise, as pessoas viram as costas para você, mas o texto sagrado diz que em tempos de angústia, quando tudo está fechado, o céu está aberto, e Deus está falando: eu sou o refúgio para quem é oprimido. Salmo 18, verso 2. O Senhor é a minha rocha quando você não tem força. O Senhor é a fortaleza quando você se sente fraco. O Senhor é meu libertador quando você está em grandes amarras. O Deus é o meu rochedo em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, a minha torre de proteção. Esse é o nosso Deus. Sabe por que o diabo ainda não te destruiu? Porque quem te protege é mais forte. Quem te protege é mais forte. Quem cuida de você é uma torre forte.
intransponível. Salmo 59, verso 16, o salmista diz, e que nós possamos fazer coro com ele: eu porém cantarei a tua força, eu porém cantarei a tua força, eu porém cantarei a tua força. O que o salmista está dizendo é: eu não me glorio na minha força, eu me glorio na força de Deus. Eu derrubei o gigante, não porque eu era muito habilidoso, mas por causa da direção que Deus me deu. Eu venci a perseguição, não porque eu era um ótimo estrategista, mas porque quando o inimigo armou ciladas, Deus mudou a trajetória do meu caminho e me deu grande livramento. Eu me gloriarei na força de Deus. É pela força de Deus que você vai chegar. Libera esta palavra para quem está do teu lado e diz: é pela força de Deus que você vai chegar. Aleluia. Ao salmista diz: pela manhã louvarei com alegria, pela manhã louvarei com alegria, pela manhã louvarei com alegria o teu amor fiel, o teu amor fiel. Se tem um amor que não trai, é o dele. Se tem um amor que não decepciona, é o dele. Pois me tem fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. Quando o salmista diz que o choro pode durar uma noite, ele não está falando de um tempo literal, mas de um período de tempo. Há períodos na nossa vida que as coisas não acontecem. Há períodos na nossa vida que você investe, você ora e parece que o céu está em silêncio. Mas é só um período. É só um momento. Deus está falando: esse período vai passar e virá um dia de grande alegria. Depois da tempestade, então Deus preparou um lugar de refúgio para o servo. Amém? Em segundo lugar, depois da tempestade, Deus preparou novos amigos para Paulo. Se prepare, porque Deus vai colocar novas pessoas do teu lado. Se prepare, porque Deus vai enviar pessoas no teu caminho. Isso é profético. Porque Paulo está em um barco onde as pessoas querem a sua morte. Mesmo Paulo lutando para preservar a vida daqueles homens, aqueles que estão lá estão levando Paulo para ser julgado e morrer. Mas Paulo vai se deparar com pessoas que querem o bem dele, com pessoas que querem preservar a vida dele. Durante muitos momentos da nossa vida, mesmo sem sabermos, nós andamos com pessoas que querem o nosso mal, mesmo com um sorriso no rosto. E de repente essas pessoas se afastam e nós não entendemos. Na verdade é Deus preparando o nosso caminho e afastando algumas pessoas e aproximando outras. Quando Paulo chega no verso 2 na ilha, ele vai falar que alguns bárbaros, a expressão bárbaro aí é porque toda pessoa que não falava a língua grega era considerado pelos gregos como bárbaros. Não quer dizer que eles eram aquelas pessoas rudes, ignorantes, homens da caverna. Não, não é isso. Então essas pessoas, quando veem eles chegando no náufrago, cheio de águas, sem força, pálidos pela tempestade, alguns estudiosos, comentaristas históricos culturais como Craig S. Kennedy diz que lá no Oriente Próximo, em épocas de inverno, após uma tempestade, a temperatura cai abaixo de 16 graus. Então o frio era tremendo. E não bastando isso, a Bíblia diz que começou a chover. Então eles estão saindo da água, mas a água ainda permanece sobre eles. Eles não têm descanso. E aí aqueles moradores ali vão acender uma fogueira. No frio e na chuva, Deus preparou alguém que preparou uma fogueira para receber quem estava a ponto de morrer de frio. Recebe esta palavra? O frio não vai te matar. Deus vai colocar gente do teu lado que sabe preparar fogo. Deus vai colocar gente do teu lado que quando você está pensando em parar, Ele vai acender o fogo e vai dizer: você não vai morrer, pode morrer de outra coisa, mas não de frio. Eu estou aqui para te aquecer. E se não tiver gente humana, Ele se chama Consolador. Ele estará convosco todos os dias. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. Ele é a chama que aquece o nosso ministério. Está falando para alguém: eu vou aquecer o teu ministério, você não vai parar. Eu estou aquecendo a tua chamada, ardendo no teu coração, e você não vai morrer congelado, não vai paralisar o teu ministério. Vem para perto do fogo, porque é no fogo que nós recobramos energia, é no fogo que nós revigoramos as nossas forças. O Espírito
Santo está clamando para alguém: vem para mais próximo de mim, vem para mais perto de mim, porque é perto de mim que você tem motivação, é perto de mim que os teus sonhos são revigorados. A pior coisa é você estar próximo de uma grande multidão vazia de Deus. Você não se sente motivado agora quando você está cheio do Espírito Santo. Pode acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Jesus em João 4. É só ele e a mulher samaritana. Mas há um fogo que alimenta a alma do mestre de tal maneira que os discípulos foram comprar pão para Jesus. Porque eles estavam com fome. Você não compra pão se não está com fome. Jesus fica no poço porque ele tinha um encontro marcado ali só com a mulher. Os melhores sermões de Jesus não foi pregado para a multidão. Foi pregado para os poucos, os íntimos. Jesus preparou um sermão especial para uma mulher, meio-dia, o sol rachando a cabeça lá do mestre. E ele prega e a mulher se converte, um sermão simples, falando de água. A mulher se converte, vai lá e prega para uma aldeia de samaritano. A aldeia de samaritano se converte. Quando os discípulos chegam e falam assim: mestre, já chegamos com pão, esse aqui tá bom, hein? Tá quentinho. Jesus fala assim: obrigado, quero comer não. Eles não entenderam porque eles foram comprar pão, porque Jesus os havia enviado a comprar pão. E fala assim: mestre, o senhor já comeu? Ele disse: não. É porque a minha satisfação, o meu alimento é cumprir a vontade do meu Pai. Enquanto você não cumprir a vontade do Pai para a tua vida, para a tua chamada, você vai ter dinheiro, mas não vai estar saciado. Vai ter gente te elogiando, mas você está vazio, porque o elogio que você quer é o elogio que diz: servo bom e fiel, louvado seja o nome de Jesus. E o que nos alimenta não é o aplauso da multidão, é o sussurro do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus está te chamando a agradar o céu, Deus está te chamando a viver em intimidade com Ele. Jovens transformados irão transformar uma geração. Jovens que são apaixonados por Deus farão com que outras pessoas também se apaixonem por esse Deus todo-poderoso. Haverá uma fogueira acesa para você. Qual que é o momento em que os amigos são mais necessários? Os amigos são mais necessários no momento da necessidade. Segundo lugar, os amigos verdadeiros são aqueles que se revelam nas tuas maiores necessidades. É quando você está mais precisando que você descobre com quem que você pode contar ou não. Paulo está na ilha e ele vai perceber que Deus está apresentando, e coisa boa é quando Deus apresenta. Deus não apresenta inimigo para servo dele, não. Deus só apresenta amigo. E nesse momento de necessidade, Deus apresentou uma ilha para Paulo. E essas pessoas supriram a necessidade de Paulo, porque Deus estava cuidando. Antes da tempestade, Deus disse assim: Paulo, não temas pela tua vida, eu estou contigo. E a tempestade vem para gritar no nosso ouvido de que Deus não está conosco, mas quando você pisa em terra firme, o céu novamente te lembra. Lembra porque você passou por essa tempestade? Por causa da minha palavra que te encorajou a entrar dentro dela. A mesma palavra que te encoraja a enfrentar a adversidade, é ela que te garante a chegada do outro lado, a palavra do nosso Deus. Aleluia. Quando Paulo chega e aquela fogueira está acesa, verso de número 2... O verso de número 3 diz que o fogo vai se apagando, vai se diminuindo. E até então, Paulo era o mais insignificante entre aqueles homens. Mais de 200 soldados, homens de porte, forte, treinado pela guarda do rei. Gente top de linha, um maior que o outro. E Paulo, os biógrafos dizem que ele era calvo, baixinho, gordinho, meio barrigudinho. Ele não era muito bonito não. Meio calvo, com as roupas assim bem rudes, e ele está lá, e quando o pessoal da ilha olha para aquela turma que chegou, Paulo era o mais insignificante. Só que esse que era mais insignificante, vai trabalhar, vai agir, vai pegar lenha, para o fogo não se apagar. Tem gente que é de destaque,
mas ignora que o fogo está se apagando. Paulo é rude, é baixinho, é pequeno, mas ele não tolera que o fogo se apague. Ele mantém o fogo aceso. E ele vai colocando lenha. Entre os 276, então Paulo é o mais insignificante, aí Deus vai promover Paulo. Como que Deus vai promover Paulo? Permitindo que a víbora pique ele. Paulo está jogando lenha na fogueira para que o fogo permaneça aceso. E nesse momento, uma víbora vai e pica Paulo. Esse mesmo comentarista histórico-cultural, Craig S. Kenny, ele diz que é normal, em ambientes muito gélidos, algumas serpentes se enrijecerem e ficarem parecendo um gravetinho. Mas quando são submetidas ao calor, ela se revela. A serpente só permanece inativa no frio, mas ela não suporta o fogo. Irmãos, o negócio é forte. O serviço que Paulo está fazendo é insignificante, mas não existe serviço insignificante para grandes homens. Quem sabe alguém olhou e falou: eu pegar em lenha, eu sou da guarda real, isso aí é para outra pessoa. Paulo era embaixador do céu, ele disse: é para pegar lenha? Conta comigo, estamos juntos, vamos lá. Porque quem entende o chamado, entende que o que ele faz não diminui a honra que ele tem. Quem é Jesus? O Filho de Deus. João 13, o que ele faz? Lava pé de discípulo. Isso não fez dele menor, muito pelo contrário, a honra aumentou ainda mais. Tem gente que acha que a última Coca-Cola do deserto, esses daí Deus não gosta, Coca-Cola faz mal. Deus está querendo pessoas que sejam servos, se é para pegar lenha, se é para carregar pote, não importa. O que importa é que nós estamos fazendo alguma coisa. Deus não chama gente desocupado, Deus chama gente ocupado. Ele chama boiadeiro, Ele chama qualquer um, mas desde que esteja ocupado para uma grande obra. É no trabalho que nós glorificamos a Deus também. Oh, aleluia! Diga aí para quem está do teu lado, me ajuda a pregar, diga assim: Paulo não queria ser importante. Paulo queria ser útil. E quando Paulo foi útil, ele se tornou importante. Quando você é útil na obra de Deus, você é importante. Você está entendendo o que Deus está falando? Para muitas pessoas você não é importante, mas para Deus é. Paulo se converte a Atos 9. Deus fala com Ananias: vai lá e ora por Paulo, porque ele está cego, está de jejum, está orando. E ele é para mim um vaso precioso. Mas Senhor, é assassino, é isso, é aquilo, não tem problema. Eu faço nova todas as coisas. A partir de hoje ele é embaixador em cadeias e em prisões. Ele vai levar o meu nome. Irmão, se tem uma coisa que a graça faz, é reciclar pecadores. Eis aqui o maior deles. A graça de Deus, ela vem sobre nós e nos recicla. Eu era um lixo, mas a graça de Deus me pegou, me deu um banho, me reciclou. E agora eu tenho o nome de filho de Deus. E essa alegria ninguém tira do meu coração. Alegre o seu coração, você é filha. Alegre o seu coração, você é filho de Deus. Não há maior título do que esse: filho e filha de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A serpente se manifesta. Ah, meu Deus, isso aqui é glorioso demais. Paulo foi picado pela serpente, mas foi prevenido do veneno da serpente. Às vezes Deus nos livra da serpente, mas às vezes Ele nos livra do efeito da serpente. Porque quando Paulo é picado, aí as pessoas falam assim: meu Deus do céu, esse homem só pode ser assassino. É aqueles crentes circunstancial. O Lucas está enfrentando um exemplo, posso te usar como exemplo, está enfrentando esse problema, essa cirurgia, está em pecado, só pode ser. Deus deu livramento. Não, Deus é Deus na vida do Lucas. São pessoas circunstanciais, que julgam pela circunstância. Quando a víbora pica a mão de Paulo, Paulo não pediu socorro, se fosse eu, meu Deus do céu, ajuda, arranca da minha mão. Mas Paulo não, Paulo pegou a serpente, ele sabia onde que ela não se dava muito bem, levou para o fogo.
deu uma sacudida no fogo e bora continuar alimentando o fogo. Aí olharam para Paulo e falaram assim: vamos esperar, porque ele vai começar a inchar e morrer. O efeito de pessoas que são atacadas pelos dardos de Satanás e o veneno causa efeito, são esses dois: inchaço e consequência do inchaço a morte. O diabo, quando pica alguém, ele quer envenenar o coração dessa. Quando que nós nos achamos mais importante do que o Cristo? Quando eu penso que a obra depende de mim para prosseguir. Quando eu penso que se eu não pregar, a obra não vai, não acontece, não ocorre, eu já estou envenenado. Mas Paulo não era envenenado. Ele já havia recebido o sangue de Cristo na veia dele. E o sangue de Cristo é mais poderoso do que o veneno da víbora. O diabo tenta nos envenenar todos os dias com palavras, com acusações. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E você não vai inchar, você não vai morrer. Porque o sangue de Cristo te traz equilíbrio. O diabo vem para falar: olha, sem você a obra não avança. Aí você fala: sem mim não, a obra não avança sem o Espírito Santo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu sou apenas um vaso de barro, cuja glória e excelência é do Senhor e Deus Todo-Poderoso. Quem entende esta palavra nessa noite? Há muitas pessoas que já foram envenenadas pelo veneno do orgulho, pelo veneno da prepotência, da altivez, mas ainda há um povo que está vacinado com o sangue de Cristo e entende que é Cristo o meio, o processo e o destino da nossa chamada, da nossa vocação. Paulo disse: se eu tiver de me gloriar em alguma coisa, gloriar-me-ei na cruz de Cristo, onde lá o mundo já está morto para mim e eu morto para o mundo. Já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu prego por causa de Cristo, eu louvo por causa de Cristo, eu adoro por causa de Cristo, eu estou de pé por causa de Cristo, minha família está de pé por causa de Cristo, essa igreja está de pé por causa que Cristo permanece de pé. Aleluia. Deus vai usar o ataque de Satanás para te promover. Levanta a mão. Eu sinto de Deus para liberar esta palavra. Deus vai usar o ataque de Satanás para te promover. Acusaram você, caluniaram você, mas a acusação, a afronta está sendo usada por Deus para te promover. Por quê? Quando Paulo foi picado pela víbora, todo mundo olhou para Paulo. Deus está fazendo de você um alvo. Mas à medida que ele faz de você um alvo, ele te blinda. Você é uma isca de Jesus. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. E estão contando a hora para você morrer. Normalmente, uma pessoa quando é picada por uma víbora desse tipo, porque conheciam a víbora, para saber o efeito do veneno, conheciam a víbora. Até hoje ninguém sobreviveu desse ataque. No máximo 1 minuto. E Paulo está lá, catando lenha, jogando no fogo. Paulo está lá, catando lenha, jogando no fogo. Enquanto tem gente contando os minutos para te ver morto, você está ocupado alimentando a chama. Tem gente dizendo: vai morrer, vai parar, vai desistir. Você não está nem aí para o que estão falando. O teu compromisso é em catar lenha. E como que nós catamos lenha? Assim, ó, de joelho. Pega a lenha, joga no fogo. Pega a lenha, alimenta a chamada. E deixa os que estão falando falar. Não dê ouvido às acusações do inimigo. O teu compromisso é: mantenha a chama do altar acesa. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que fogo é esse? O fogo que alguém acendeu para você. No caso de Paulo na ilha, foram os bárbaros, mas há um fogo aceso no meu coração, que foi aceso por Jesus de Nazaré. É o fogo do Espírito Santo, e esse fogo não pode se apagar. Adivinha, meus irmãos? Paulo não morreu. Quando eles veem que Paulo não morreu, eles falam assim: ele não é criminoso não, ele é um Deus. A opinião das pessoas sempre variam, de criminoso para divindade. A única opinião que não varia é a do céu. Porque o céu diz que você é uma coisa e você é aquilo, ponto final, acabou.
Se o céu fala assim, filho, o diabo pode falar que pode falar que você é pecador, seja lá o que for, o céu continua dizendo, é filho. Não, mas ele pecou e a Bíblia diz que o pecado é o salário da morte, aqueles que pecam são inimigos de Deus. Pois é, mas aqui está registrado que ele é filho. Mas não pode, porque o sangue do meu filho faz dele um filho e ele é filho, ponto final, acabou. Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus, é ele quem o justifica. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, esse que tudo se fez novo. Deus fez uma metamorfose em você. Romanos 12, 2, transformai-vos, é metamorfose. É a mesma coisa que acontece com a borboleta. Borboleta, enquanto é largata, ela vive rastejando pelo chão, até que ela sofre a metamorfose, nunca mais vai rastejar. Assim também foi o que Deus fez na nossa vida. Antes de Cristo, éramos como uma largata, rastejando pelo chão, mas o Espírito nos envolveu no casulo da graça, e nos transformou numa borboleta, e agora nós voamos nas asas do Espírito, e não rastejamos mais. Somos uma nova criatura. Deus fez de você um novo ser, uma nova pessoa. Marcos 16, 17 e 18, a promessa que Jesus dá para quem se envolve na obra: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, diz o Senhor, expulsarão demônios, pegarão em serpente, e se alguém envenenar você, não te fará mal algum. Tem mais, você vai pôr a mão sobre os enfermos e os curará. Por quê? Porque eu estou te dando isso de brinde. É a arma. Só que tem mais. Não se alegrem apenas por causa disso. Lucas 10, 19 ao 20, os discípulos são enviados, põem as mãos, expulsam os demônios. Quando eles voltam se alegrando por causa disso. Jesus fala assim, isso é nota 10, maravilha. Porque se você está expulsando o demônio, significa que a tua capivara não está suja. Porque se estiver suja, o diabo vai acusar. Segundo Atos, tem um tal de um filho de um sacerdote lá que foi expulsar o demônio. No nome do Deus de Paulo, levou uma surra e saiu envergonhado. Então o diabo conhece a nossa vida também. Só que os discípulos têm essa honra de expulsar os demônios. E Jesus fala assim, maravilha. Só que se alegrem muito mais, não porque os demônios se sujeitam a vocês, mas porque vocês têm um nome escrito no livro da vida. Porque expulsar demônio é ser reconhecido pelo inferno. Agora, ter o nome escrito no livro da vida é ser reconhecido pelo céu. Do versículo 7 ao 9 nós encerramos. Depois que Paulo começa a realizar esses milagres, a Bíblia diz que um governante ali daquela região chamado Públio tem um pai que está sofrendo de disenteria e de febre, provavelmente causado pela malária. Isso era comum naquela região. E aí Paulo vai lá, põe as mãos sobre ele e o cura. Irmãos, olha aqui para mim. Quando eu estava preparando esse texto e orando, eu me lembrei do texto de Paulo em 2 Coríntios. Quando ele ora pedindo a Deus que um espinho na carne se retirasse dele, por 3 vezes. E este espinho não sai. O Senhor fala para Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo diz, eu estou de bom grado, me gloriarei. E gloriarei nas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em minhas fraquezas. E eu fiquei pensando, não existe um relato bíblico, sequer, não existe, já li a Bíblia algumas vezes. Não existe um relato no Novo Testamento de alguém que Paulo impôs a mão orando por cura e essa pessoa não foi curada. Não existe um. Todos, sem exceção. Pôs a mão, orou, curou. Todos. Só que ele ora por ele mesmo 3 vezes e não recebe a cura. Por quê? Por que você ministra a tantas pessoas, tantas vidas são impactadas, mas de alguma forma parece que isso impacta as outras pessoas, mas não impacta a sua vida? Para que você continue dependendo da graça de Deus. Para que você saiba que você é apenas um canal de Deus. Para que você entenda
que você está direcionado e andando na direção de Deus. Quem conhece a história de Beethoven? O músico maior, um dos maiores. Beethoven, ele deu ao mundo uma música imortal. Mas ele mesmo, sendo surdo, nunca ouviu sua música que o imortalizou. Beethoven, ele é conhecido em qualquer ala de música que você vai estudar, como o mestre da música, como o pai da música. O cara é bom, mas ele era surdo. Está entendendo? Ele encantava as pessoas com a música dele, porque ele perde a audição no decorrer da história, mas ele não consegue usufruir daquilo que ele usa para beneficiar outras pessoas. O Evangelho, às vezes, nos prega essa peça. Você ora por alguém e essa pessoa é curada enquanto você está passando pelo vale. Você intercede por alguém e essa pessoa recebe a cura enquanto você está sofrendo, está gemendo. Mas para esse tipo de pessoa, há só uma palavra: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Deus te trouxe aqui, marcou este encontro com você para dizer que a graça dele sobre a tua vida, a graça dele sobre o teu ministério, a graça dele sobre a tua chamada, e por isso você não vai parar, você não vai desistir. Depois de Paulo cumprir o seu chamado ali, o verso 10 vai dizer que eles vão embora. Eles chegam nessa ilha sem nada, só com a roupa do corpo e Deus. O verso de número 10 eu leio e nós encerramos. Eles nos distinguiram com muitas honras. Primeira coisa que Deus vai fazer com que você receba em Malta, antes de partir: honra. Chegou sem honra, vai sair com honra. Não, você não entendeu, mas eu vou repetir. Chegou sem honra, mas Deus está dizendo: vai sair honrado, vai sair honrada. Deus, ele está te dando honra, e muitas honras. Embarcamos a bordo do barco com todas as coisas que nos eram necessárias para a viagem. Deus está falando: você veio aqui precisando de algo para continuar, para continuar, para continuar. Deus está falando: hoje você recebe honra porque o céu te assiste. E hoje você está recebendo aquilo que você precisa para continuar, aquilo que é necessário para não desistir. Levante a mão e eu profetizo essa palavra sobre você. Aquilo que você precisa, não aquilo que você quer, aquilo que você precisa, Deus está te dando para você continuar e não desistir. Quantos acreditam nessa palavra? Aplauda e glorifique ao nome de Jesus.